Estamos para mais um capítulo do nosso livro Princípios da DBT em Ação. E hoje a gente vai para o capítulo 5, né? Então, a gente vai falar sobre o paradigma dialético. Bom, por mais que às vezes a gente tenha todo o conhecimento dos princípios, das estratégias, das habilidades, e por mais que a gente saiba fazer isso com habilidade, ainda assim, os bloqueios podem acontecer na terapia, né? A gente precisa se lembrar que a gente está lidando com pacientes com grave desregulação emocional. Então, é natural, né? Que a terapia não seja uma linha reta, né? E que a gente tenha esses bloqueios. Então, o que é que a gente precisa ter condição de fazer, né? Quando surgirem esses bloqueios, esses impasses? Criar movimento a partir disso, né? Transformar aquelas posições que são mais rígidas, mais extremas, em posições mais flexíveis, mais realistas, destacar esses opostos que vão aparecendo ali e encontrar sabedoria em cada um desses lados, né? Dá para a gente olhar para cada lado, né? Para cada ponta que tem ali e pensar, tudo bem, o que que tem de válido aqui desse lado, o que que tem de válido do outro lado. Facilitar o surgimento de uma síntese a partir desses opostos e manter um relacionamento que seja colaborativo com o paciente, mesmo diante desses conflitos. A gente não pode se afastar da ideia de que a terapia só vai funcionar se existir uma colaboração mútua, né? Então, mesmo diante dos conflitos, a gente precisa encontrar um jeito de continuar sendo ali uma equipe, né? Como é que a gente vai fazer tudo isso? Com as estratégias dialéticas. Mas antes da gente entrar nas estratégias, de fato, vamos falar então um pouquinho sobre os princípios, né, do paradigma dialético. A gente tem os opostos e as sínteses, né? Então a gente vai entender que a realidade ela vai consistir em opostos. A tensão entre esses opostos, né, entre essas ideias opostas, ela é resolvida através de um processo de síntese, né? E aí a gente tem a dialética, começa com uma tese, né? Um exemplo é: esse paciente está fazendo o melhor que pode. Essa tese traz dentro dela o seu oposto. Esse paciente tem que se esforçar mais e melhor. Poxa, mas complicado. Ele está fazendo o que pode ou ele precisa se esforçar mais? E aí a gente vai para a síntese, né? Para a dialética. Esse paciente está fazendo o melhor que pode, como a gente viu aqui na tese, e esse paciente precisa se esforçar mais, fazer melhor, se ele quiser mudar a sua vida. Então, a gente tem aqui a dialética, né? Esses opostos entre a tese e o seu oposto, para a gente chegar na síntese. E é complexo, né, pensar nisso, porque é o que eu disse, né? Mas ele está fazendo o melhor que ele pode. Como eu vou exigir que ele faça mais? A gente vai encontrar um jeito de fazer isso. A gente vai transformar, criar ali uma transformação, proporcionar um terreno fértil para mudança, para que ele possa fazer mais, fazer melhor e mudar a sua vida. E aí a gente pode pensar nisso em várias outras áreas, né? Tá, eu tô indo para a academia porque eu quero uma vida saudável, porque eu quero perder peso, e eu já tô indo 5 vezes por semana, isso é o meu máximo. Já tô fazendo tudo que eu posso. Só que ainda assim eu não tô vendo os resultados que eu quero. Mas caramba, eu já tô fazendo tudo que eu posso. Já tô indo para a academia os 5 dias que é possível. Eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer melhor. Então, será que eu estou fazendo os exercícios de forma adequada? Será que dá para melhorar os exercícios? Tá, mas e fora da academia? Será que eu estou me alimentando de uma forma legal? Será que eu estou bebendo água? Será que eu estou dormindo bem? Ah, mas eu durmo às 8 horas por noite. Será que esse sono está de qualidade? Então, a gente precisa fazer mais e fazer melhor se a gente quiser chegar a bons resultados. E na dialética nada fica parado, né? A verdade ela vai evoluindo à medida que esses opostos chegam a novas sínteses, incluindo o núcleo válido de cada lado. Então é muito válido que o paciente esteja fazendo tudo o que ele pode naquele momento. Aquilo ali é tudo que ele aprendeu, aquilo ali é a forma como ele foi encontrando, né, para viver aquela vida, né? Uma vida carregada de sofrimento, uma vida infeliz. Só que agora ele quer uma vida melhor. E para uma vida melhor, ele precisa fazer mais.
Então, é muito válido que ele só saiba se comportar daquela maneira, mas também é muito válido que ele precise se comportar de maneiras diferentes para atingir o objetivo dele. Temos também o pensamento sistêmico, onde a gente vai entender que em um sistema complexo, cada elemento faz parte do todo. Então, se a gente faz uma mudança em uma partezinha, essa mudança ela vai ter efeito em todas as outras. A gente pode pensar naquele exemplo do efeito dominó, né? Se a gente tem ali todo um dominó para derrubar, mas a gente dá uma empurradinha naquela primeira pecinha, ela vai proporcionando mudanças nas outras. Claro que na terapia, e claro que na terapia com pacientes com grave desregulação emocional, esse efeito dominó ele pode ser um pouco mais lento. Ele vai ser um pouco mais lento, né? Não vai ser aquela coisa linda de empurrei uma pecinha do dominó, todas as outras foram caindo magicamente. Essas pecinhas elas vão parar em algum minuto e prejudicar o restante do processo de pecinhas irem caindo. Então, a gente vai olhar ali para aquele momento e falar: opa, precisamos de mudança aqui. E aí a gente vai criando novas estratégias para isso tudo acontecer. Tudo afeta tudo. Tudo que a gente faz aqui vai causar algum efeito ali. A gente só precisa ir percebendo quais são as pecinhas que a gente precisa mexer. Então, se não dá para intervir, se não dá para intervir, tá, nosso objetivo é X, mas não dá para intervir em X ainda, ou porque não é o momento, ou porque o paciente ainda não tem habilidades que possam ajudar ele a fazer isso, então a gente intervém em Y, porque Y vai estar diretamente ou indiretamente provocando alguma mudança ali. E temos o fluxo, né? A cada segundo, tudo mudou desde o segundo anterior. Então, assim como a gente viu aqui que a gripe me pegou, gente. Como a gente viu aqui, que uma mudança em uma parte resulta em uma mudança em outras partes e que cada elemento faz parte de um todo, esse todo está em constante movimento, em constante mudança. Então, nada permanece o mesmo, nada é estático. As coisas, elas estão evoluindo, por mais que a gente não perceba a mudança aparente, né? As coisas estão acontecendo. E aí a gente viu bastante disso lá no paradigma da mudança também, né? Já tem um vídeo aí para quem quiser ir lá revisar e tudo mais, procurar esse trechinho lá, a gente falou bastante disso lá. Vamos falar então da nossa postura, né, como terapeutas. Porque sim, também temos grandes desafios nesse tratamento, né? A dialética, ela fornece um caminho que amplia a solução de problemas e ajuda a gente a manter as coisas fluindo ou para que essas coisas voltem aos trilhos. Para isso, a gente precisa usar de bastante mudança, bastante aceitação, né? Então, mesmo que o trabalho está aparecendo ali travado, caramba, não estou vendo mudanças acontecendo aqui. A gente precisa continuar fazendo as coisas fluírem e aplicando os paradigmas de mudança, de aceitação, o paradigma dialético também. E o uso da dialética, ele envolve tentativa e erro. A gente vai criar hipóteses, a gente vai colocar essas hipóteses em prática, a gente vai ver que essas hipóteses, elas não foram confirmadas, então a gente vai errar, a gente vai voltar, a gente vai tentar de novo. Claro, né, gente, não é um grande, vou tentar aleatoriamente aqui, porque tudo bem errar, não. A gente vai criar boas hipóteses para testar boas hipóteses que vão se aproximar muito da realidade. E aí, como terapeuta, a gente vai continuar se movendo, batendo em obstáculos, né, que são as oposições. A gente vai voltar, a gente vai pensar em novas estratégias, vai usar estratégias diferentes, vai repetir essas estratégias, vai bater em obstáculos novamente. Então, a gente vai ficar num grande ciclo onde a gente está criando hipóteses, testando essas hipóteses, provocando mudanças, e a gente vai repetindo esse ciclo até que essas mudanças aconteçam, porque esse é o nosso objetivo, né? Proporcionar essas mudanças. Então, vamos agora falar, de fato, das estratégias dialéticas, né? Quais são essas estratégias? E para que elas servem, né?
elas ajudam a gente a lidar com esses impasses, né? Impasses que são caracterizados por polarização, por rigidez, por estagnação. Então, é bem tudo que a gente falou agora, né? Às vezes o paciente ele tem uma posição mais rígida, ou tá ele em um polo e nós do outro ali. Tá, mas o paciente acredita que para resolver o problema ele precisa se matar. Não adianta a gente ficar batendo na tecla de não, se matar não vai resolver o seu problema. A gente precisa encontrar a validade desses dois pensamentos para que a gente possa chegar a uma boa síntese. E a estagnação também faz parte desse processo. Por isso que a gente vai continuar ali usando as estratégias de mudança, de aceitação. A gente está fazendo o melhor que pode e a gente precisa fazer mais e melhor. Então, opa, deixa eu passar aqui. Bom, vamos então entrar agora nas estratégias de fato, né? Quais são essas estratégias? Estratégia número 1, o equilíbrio das estratégias de tratamento. Então, nessa estratégia, o que a gente vai fazer é usar simultaneamente as estratégias de mudança e de aceitação, ou fazer uma rápida alternância entre elas. Então, a gente pode ali começar validando o paciente, rapidamente a gente já orienta para a mudança, a gente vai ali de novo na aceitação, orienta para a mudança novamente. Então, é um movimento tão rápido que vai ficar, de certa forma, imperceptível. A gente vai estar colocando os 3 paradigmas ali em jogo, né? Então, essa rápida alternância. Entrando no paradoxo. Então, a gente tem 2 faces de uma contradição que são verdadeiras. Vamos pensar aqui um exemplo, né? Então, caramba, me deu um branco. Deixa eu pensar. Tá, o paciente ele pede muita ajuda e ele ele entra em contato com um terapeuta para pedir ajuda, né? E o terapeuta orienta que ele use as habilidades e o paciente, por causa disso, se sente não ajudado, não abandonado e fala que o paciente não se importa com ele. Então, o paciente vai falar para ele: se eu não me importasse com você, eu te ajudaria. Tá, mas isso tá. Como assim? A gente não vai tentar resgatar o paciente o tempo todo. O que a gente vai fazer é proporcionar um ambiente onde ele possa adquirir as habilidades, as estratégias, as ferramentas que ele precisa para poder construir a vida que vale a pena ser vivida. Não quer dizer que a gente vai abandonar o paciente, mas também a gente não vai ali entregar de bandeja. Então a gente pode dizer, se eu não me importasse, aí sim que eu tentaria resolver o seu problema dessa forma que você está me pedindo. O comportamento do paciente, ele faz sentido, e a gente precisa mostrar isso para ele, só que ele também precisa mudar. Então, nessa estratégia, a gente vai ser bem sucinto, bem breve, bem objetivo, e por vezes a gente vai declarar verdades que parecem se contradizer, como nesse exemplo, né? Se eu não me importasse, aí sim eu tentaria de salvar. Salvar, né, gente? A gente não está falando aqui de favorecer o caminho para a mudança, a gente está falando de entregar de bandeja ao invés de ensinar a pescar. E aí, quando a terapia acaba, o que o paciente faz? Se a gente entrega de bandeja, ele vai ficar dependente de alguém sempre para resolver os problemas dele, né? Não é isso que a gente quer. Próxima estratégia, advogado do diabo. Confesso que é uma das minhas preferidas. Adoro colocar essa estratégia em prática. Então, o que nós terapeutas vamos fazer é argumentar sobre essa posição desadaptativa do paciente com mais força do que ele. Então, o paciente pode falar, tá, estamos aqui conversando e a gente estabelece o compromisso dele não se machucar. E aí eu posso dizer para ele, e ele fala, não, tá combinado, não vou fazer isso durante essa semana, realmente vou te mandar mensagem, vou te ligar. E aí a gente pode dizer para ele, por que você não se machucaria se você já concluiu que isso é uma ótima estratégia para aliviar o seu sofrimento? Ele pode se assustar, né, e falar, ué, mas não era justamente isso que você estava me pedindo? Sim, é isso que eu estou te pedindo, é isso que a gente está combinando aqui, mas por que você faria isso? Então, é basicamente, me convence de que você realmente vai fazer isso que você está falando. E aí a gente pode, nessa conversa, né, perceber os possíveis obstáculos, né,
que vão impedir o paciente de seguir aquele compromisso que ele fez, para que ele esteja mais preparado para cumprir isso. Então, tá, eu tô dizendo que eu não vou me machucar, porque eu combinei com você, tá, mas o que te leva a pensar que você realmente não vai fazer isso? Quem garante pra gente? Não, eu garanto que eu tô me comprometendo. Então, isso também fortalece o comprometimento dele com aquilo que foi conversado ali. Extensão. O terapeuta vai propor um comportamento mais desadaptativo ainda do que aquele que o paciente está apresentando, com a esperança de que ele deixe esse argumento de lado e expresse a verdadeira emoção que impulsionou aquele comportamento. Então, o paciente pode chegar e falar: bom, estou desistindo da terapia porque eu estou cansado de você, acho que isso aqui não funciona mais. Ao invés do terapeuta falar: nossa, mas poxa, o que aconteceu e tudo mais, né? Ele vai: beleza, então vamos encontrar um terapeuta que possa trabalhar melhor com você. E aí pode ser que nesse momento, que é a intenção, né, o paciente fala: não, mas peraí, eu não quero outro terapeuta. Só tô muito bravo com você, só tô muito irritado com você. Ah, então a gente conseguiu perceber aí uma emoção que impulsionou aquela frase inicial. Então, o paciente joga ali uma proposição, a gente fala: tudo bem, então vamos mais a fundo nisso. Ao invés de entrar naquele jogo do, poxa, mas vamos falar melhor sobre isso e tudo mais, que provavelmente é um comportamento que já aconteceu na vida dele, né? Ele já foi reforçado várias vezes justamente nesses momentos, né? Privando ele de perceber a verdadeira emoção que estava ali. Então, essa é a ideia dessa estratégia. Ativando a mente sábia, então a gente vai reformular um impasse quando o paciente é levado a esses comportamentos disfuncionais, justamente por essa mente emocional, por esse modo emocional de agir. Fazer dos limões uma limonada, então a gente vai usar aquele impasse e reformular ele, né? Então, um exemplo é: o paciente não quer preencher o cartão diário porque acha o cartão diário muito entediante, muito chato. Opa, beleza. Então, essa é uma ótima oportunidade para a gente aprender habilidades para lidar com situações entediantes e chatas. Afinal, a vida é feita disso, né, meu povo? O tempo todo a gente tem situações chatas que a gente precisa lidar. Então, ótima oportunidade para a gente aprender a lidar com essas coisas num ambiente mais controlado, que é o ambiente da terapia. A gente pode usar isso. O uso de metáforas, né, que são construções que vão representar criativamente aquelas situações polarizadas e permitir um movimento ali acontecendo. Então, é uma forma mais, vou usar a expressão legal, uma forma mais legal de mostrar para o paciente como aquela história ali está funcionando. É importante que a gente faça isso de um modo que o paciente compreenda, né? Então, se a paciente é alguém que tem uma formação bem básica, assim, ela só aprendeu a ler e a escrever. Não tem por que a gente vir com uma metáfora de um ambiente acadêmico, de um executivo, CEO de uma multinacional, aquilo ali não vai fazer sentido para o paciente. Então, a gente precisa se lembrar de adequar aquela metáfora para algo que realmente ele compreenda, né? Se for uma professora, vamos pensar em metáforas que uma professora vivencia ali no dia a dia. Se for um psicólogo, inúmeras situações que um psicólogo vivencia. Será que dá para usar alguma coisa ali desse trabalho nessa metáfora? E não só profissões, né, mas situações que acontecem no cotidiano dele. A gente só precisa se lembrar de transformar aquilo em algo compreensível. Porque incompreensível já está, senão a gente não precisaria usar metáfora, né? Então é isso. Bom, a outra estratégia é permitir mudanças naturais. A partir da compreensão de que impasses resultam da tensão entre os opostos, a gente pode permitir mudanças naturais ao invés de ficar polarizado ali naquela condição pré-estabelecida. Então, um exemplo pode ser que as sessões geralmente duram 50 minutos, né? Mas o paciente sempre, aquele paciente que sempre ali no finalzinho solta
aquela bomba que não tem como a gente falar, olha, isso é muito importante, mas vamos falar disso semana que vem. Não tem como, a gente precisa abordar aquilo naquele momento, e por causa disso, as sessões sempre acabam durando 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 15. Só que aquilo ali não é sustentável, porque geralmente a gente tem um compromisso logo em seguida, ou a gente tem outro paciente, ou aquele paciente, ele também tem um horário a cumprir, né? Ele faz a terapia ali antes do trabalho, enfim. E aí a gente está percebendo que aquilo ali está causando uma tensão. Vamos, então, permitir mudanças naturais. A gente pode propor ao paciente, né, levantar essa bola e falar, eu percebo que essas sessões realmente estão durando muito tempo, o que está acontecendo? E aí o paciente manifesta ali, eu tenho medo de que esses minutos a mais que a gente tem aqui, eles são muito importantes e eu tenho medo de ficar sem esses minutos. Eu sinto que eu preciso desses minutos a mais. Então, a gente pode permitir uma mudança natural de, tudo bem, a gente não precisa seguir a regra dos 50 minutos. E se daqui em diante a gente fizesse, então, as nossas sessões de 1 hora? Poxa, legal. E aí, a partir disso, a tendência é que as sessões já não durem mais 1 hora e meia, porque a gente abriu uma exceção ali, a gente foi flexível. A gente não está aqui em todos os capítulos falando de ser flexível, ser flexível. Vamos ser flexível, então, quando isso for ter uma causa, um efeito que seja legal, né? A gente permite essas mudanças naturais. E a avaliação dialética. Então, quando a gente enfrenta o impasse, a gente assume que a gente está deixando algo de fora e abre a nossa mente para procurar. É importante que a gente esteja sempre nesse movimento de o que eu estou deixando de fora? O que eu não estou percebendo? Muitas, muitas, muitas vezes esse é o motivo da terapia estar travada. A gente está tão firme ali em um dos opostos que a gente não percebe que aquele outro oposto também tem validade. Vamos buscar a síntese disso, vamos fazer uma avaliação dialética disso. Bom, essas foram as estratégias dialéticas. E aí, para finalizar, vou deixar aqui uma frase do Swenson, que ele sempre tem uma grande frase de impacto, que dá para a gente finalizar aqui as nossas aulas, né? E dessa vez tudo é justo no amor e na DBT, desde que estejamos trabalhando os alvos que levam a uma vida que vale a pena ser vivida pelo paciente. Entra muito no que a gente acabou de falar de flexibilidade também, não só, mas também. Então, tudo é justo, desde que a gente esteja tratando os alvos. Então, voltamos lá naquele papo de você sempre tem que ter em mente qual é o alvo. Se você tem em mente, se você está tratando esses alvos, tudo é justo. Então, por hoje ficamos aqui, e aí na semana que vem a gente volta com o próximo capítulo.